Olha aí, pessoal, certamente você acompanhou essa história aqui da MP que o governo editou. Adivinha para quê? Para aumentar impostos, pois é, mais uma vez, de novo isso aí acontecendo. É impressionante, mas é uma MP que visa aumentar a CSLL, um dos inúmeros impostos que as empresas pagam, no caso, um tributo que incide sobre o lucro líquido, aumentando isso aqui para 15% para as multinacionais que tenham um faturamento anual de pelo menos 750 milhões de euros, cerca de 4 bilhões e meio de reais, e isso começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2025. É claro que aqui o secretário da Receita, né, afirma que o governo brasileiro não tinha para onde correr, precisava fazer isso aí porque é uma tendência internacional, e aí haveria problemas com outros países, como França, Itália, da OCDE, enfim, né? A verdade, contudo, é que ninguém sabe ao certo qual vai ser o impacto dessa tributação na economia brasileira. Primeiro, não se sabe o quanto que o governo vai arrecadar efetivamente, embora isso aqui já esteja previsto, pois é, o governo já está contando com esses ovos. E é claro, o grande ponto principal dessa história, o quanto que isso vai impactar nos investimentos no Brasil, que é realmente o maior dos problemas nesse caso e que ninguém parece estar dando a mínima. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal a partir de R$ 1,99 por mês, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Essa tributação aqui, então, foi publicada na quinta-feira, dia 3 de outubro. Não cheguei a fazer vídeo aqui no canal, até separei dentre os assuntos que eu escolho para o dia, mas acabou não virando vídeo. Mas repercutiu bastante aí, porque é mais um imposto, é mais um tributo. Alô, Fernando Tachad e o pessoal que fica falando que a carga tributária no Brasil caiu. Olha só o tanto que caiu, né? Vamos ter mais um imposto aqui. Ah, não é um imposto novo, beleza, é mais alíquotas em cima do que já existe, é uma tributação maior. Isso é o que importa no final das contas. Se é outro nome ou se é o mesmo nome, não faz a menor diferença. O importante realmente é quanto que o governo está roubando da iniciativa privada, que é exatamente este caso aqui. Então, o senhor Robson Barreirinhas, que é secretário especial da Receita Federal, já citei esse camarada algumas vezes aqui no canal, inclusive, ele falou o seguinte, que o Brasil precisava fazer isso, né? Tinha essa necessidade, porque haveria aqui a ideia, né, de não fugir das regras da OCDE. E aí, supostamente, se o Brasil não fizesse isso, ele estaria entregando potencial arrecadatório para outros países, né? Porque tem aí a tributação total, que pode ser cobrada dentro da OCDE, então, se um país cobra menos aqui, o outro lá pode cobrar mais, etc., para complementar isso aí. A grande questão é que não se trata de um ponto de arrecadação apenas, e é justamente o centro dessa análise aqui que o pessoal do Globo, inclusive, que trouxe, da repercussão disso para a economia brasileira. Não é uma questão de quanto que o governo vai roubar. Vamos roubar mais aqui para o governo lá na França ou na Itália ou em qualquer outro país da OCDE não roubar tanto quanto poderia. A gente rouba e eles não. Fica o dinheiro aqui com o governo brasileiro. Como se mudasse alguma coisa na prática, como se valesse a pena dar mais dinheiro para político brasileiro do que qualquer outro político. Então, o que acontece a partir daí? Né? Em matéria de arrecadação, já é difícil mensurar essa tributação, esse acréscimo aí, porque ainda não é claro, né, se essa taxação vai se restringir apenas aos acionistas e aos dividendos aí também, ou se isso vai evoluir para outras coisas, inclusive, né? Então, o que acontece? A empresa não vai pagar mais do ponto de vista global. Não é esse o ponto. O ponto é, aqui no Brasil ela vai pagar mais. Aqui vai ficar mais caro ela ter essa empresa aí, né? Então, empresas que têm algum tipo de benefício tributário no Brasil vão ter aumento de carga tributária, sim, né? Isso reduz, no fim das contas, o lucro da empresa aqui no Brasil no funil
da questão toda da apuração de lucros, essa CSLL, ela incide no lucro líquido da empresa, né? E aí isso prejudica todos os stakeholders, que ele coloca aqui um termo, são as partes interessadas aqui no Brasil mesmo, porque se o lucro aqui diminui, vai diminuir aqui, mas em outro país vai compensar, beleza, a atividade da empresa lá naquele país vai ser beneficiada então. Aqui no Brasil não, vai ser prejudicada a lucratividade da empresa, os investimentos que essa empresa possa fazer no futuro e outras coisas, né? Outras empresas virem para o Brasil a partir de agora porque está mais caro. Qual é o diferencial que o Brasil tem a oferecer para qualquer empresa que venha para cá? É uma segurança jurídica? Não, o Brasil não tem segurança jurídica, muito pelo contrário. Este é um país em que coisas que foram transitadas em julgado, até em matéria tributária mesmo, são revertidas. Olha que absurdo isso. É um país que não tem segurança trabalhista alguma, as regras são complexas e não são respeitadas. E aí você tem a reforma tributária que ninguém entende como é que vai ser. E, além de tudo, você pega uma empresa multinacional que quer vir para o Brasil e você pune essa empresa taxando ela ainda mais. Obviamente, isso vai representar algum tipo de prejuízo para os investimentos no Brasil. É algo bastante simples, né? Então, o ponto aqui que o camarada, como é que é o nome dele aqui? O Luiz Henrique Costa, né? Que é um cara especialista em direito tributário, falando obviedades aqui, mas que muita gente não entende, finge não entender, que quando a tributação não é neutra, ela impacta na economia, porque aí o investidor vai olhar se o setor tem algum benefício fiscal ou não e vai colocar isso na equação. E aí tem países, sim, que são mais atrativos do ponto de vista tributário e também nos outros pontos que eu citei aqui. Tem países que é a mesma tributação que o Brasil, só que tem muito mais segurança jurídica. A empresa vai se instalar nesse país sabendo que os contratos vão ser respeitados. Aqui no Brasil não tem nada disso, é a casa da mãe Joana, em que regras, leis escritas, isso não serve de absolutamente nada, né? Então, realmente é uma situação complexa. A senhora Vanessa Canado aqui, que é do INSPER, do Núcleo de Pesquisas em Tributação do INSPER, ela falou aqui que essas empresas têm um custo de conformidade, né? Então, isso aqui gera insegurança, óbvio, mais uma camada de insegurança jurídica, porque é uma regra muito subjetiva, né? E em matéria de resolução de conflitos de tributação, você sabe como é que é a situação. Aliás, né? O governo agora tem um voto de qualidade do CARF, você sabe para quem, para o lado de quem que a coisa vai ser definida, não é? E, além, contudo, desse problema, o custo, né, o efeito vai além ainda, porque esse custo desse excesso de tributação, lembrando, analisando aqui no Brasil, isso tem que ser analisado aqui e não em nível global, porque realmente a atividade tem que ser lucrativa aqui. Isso pode ter um efeito, inclusive aqui, né, de repasse do custo disso para funcionários e também para os consumidores. No final das contas, os produtos podem ficar mais caros aqui, que vem dessa empresa, né? Então, estudos feitos por instituições até fora do Brasil mostram que aumentos recentes na taxação de imposto de renda sobre o lucro das empresas, né, não produz aí, na prática, o lucro do acionista, que é o sonho idílico de todo mundo, né? Muito pelo contrário, isso reduz o quê? Salário de funcionários, olha só, né? Aumento no preço de produtos e serviços, ou seja, o pessoal fala, não, essas empresas estão lucrando demais, um lucro exorbitante, exagerado, o acionista está tirando o dinheiro do Brasil porque ele mora fora do país, lucra aqui, leva o dinheiro para fora. Uma bobagem sem tamanho, porque o cara não está roubando o país, o cara está gerando riqueza no Brasil, está gerando renda, emprego, disponibilidade de mais um giro na economia, ele está apenas sendo remunerado por isso. É simples, o cara está agregando valor aqui. Mas não pode sair com lucro do Brasil e tudo mais. Vamos tributar esse lucro que o cara está levando para fora do Brasil. Olha aí, já está acontecendo em outros países. Você tem o lucro mantendo a sua estabilidade, mais ou menos aí, e queda no emprego, queda nos salários, aumento de preços, um prejuízo para a sociedade como um todo, que ninguém é capaz de mensurar nesse momento. O governo fez esse cálculo, fez essa análise, o Barreirinhas aqui pensou nisso,
quando defendeu esse tipo de medida? É óbvio que não. Cada um está olhando para o seu umbigo e nada além disso, né? Então, tendo aqui a situação global, de conformidade, beleza, estamos entrando aí nos padrões da OCDE, grandes bostas, diga-se de passagem, né? Só que isso piora, inclusive, a questão aqui no Brasil, a questão tributária, deixando a situação ainda mais complexa. Então, eles dizem que é a cereja num bolo está estragado, né? Essa senhora aqui do INSPER falou isso, porque a tributação, a legislação do imposto de renda no Brasil é uma bagunça, ela é antiga, a OCDE já sugeriu regras para modernizar isso e não foi feito. Então, de que adianta essa conformidade do Brasil, da regra brasileira para tributação de multinacionais com a OCDE, se todo o resto está uma bagunça feroz? Além do que, tem os problemas que foram expostos aqui e que ninguém está levando em consideração. O quanto que isso vai impactar na economia brasileira, na empregabilidade, nos salários, na inflação, e ao que tudo indica, sem se reverter em absolutamente nenhum ganho tributário para o Brasil. Tá aí a grande questão, mas governo Lula, o que a gente esperaria desse desgoverno, não é mesmo? Mais e mais impostos. Aliás, se você quiser continuar a assistir aqui eu falando sobre impostos no governo Lula, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado, é só você clicar e continuar assistindo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.